Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e de sociedades de advogados há mais de 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 obras sobre gestão de escritório. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo episódio for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o Alexandre Ateniense, especializado em direito digital, ele é sócio fundador de Alexandre Ateniense Advogados. Ele é formado pela Federal de Minas Gerais, com especialização em Internet Law pelo Beckman Center, na Harvard Law School. Ele é coordenador do Comitê de Direito Digital do CESA, Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, e membro do Comitê de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB. A experiência profissional do Alexandre acumula mais de 37 anos de estudo do direito digital e ele é um dos precursores da área no Brasil. E foi o primeiro advogado que usou microcomputador num escritório de advocacia no nosso país. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast, estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Alexandre Ateniense Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Alexandre, seja muito bem-vindo para o nosso Papo de Sócios, né? Sempre uma alegria te ver, você é um amigo de longa data e seja muito bem-vindo para esse nosso bate-papo, que é para falar de advocacia, falar de transformação, falar de ideias novas para quem ouve a gente, que está lá na academia, ouvindo podcast, está no escritório. E a tua presença aqui é muito legal, porque eu tenho certeza que a galera vai aprender muito hoje. Seja bem-vindo. Lara, eu te agradeço a gentileza do convite. Eu fico muito feliz de estar participando de mais um de tantos projetos profissionais que você lança, né? Eu acompanho sua carreira desde o início, sou seu fã. E, mais uma vez, vamos para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem vai nos assistir ou ouvir através do podcast. Com certeza. Eu sempre converso aqui com quem eu convido, né? Que a gente vê os advogados, as advogadas já titulares dos seus escritórios, com uma longa data, né? Uma estrada longa de carreira, tal. E às vezes a gente não sabe como é que foi o começo dessa história. E eu não posso deixar de te perguntar, eu sei um pouco dessa história, mas acho que seria muito legal compartilhar isso. Como assim o primeiro advogado a usar computador no Brasil? Como é que foi isso? Que momento era esse? Conta. Bom, o momento era o ano de 1981, eu estava saindo do terceiro científico, né? Na época existia isso, e, e um personagem que nós dois amamos, que é meu pai, na época presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, foi convidado pelo governo norte-americano para conhecer diversas instituições nos Estados Unidos da área da justiça. E ele trouxe duas ideias. Uma foi que ele visitou alguns escritórios de Chicago e em 81 já tinha visto um computador lá dentro dos grandes escritórios. Chicago, para quem não sabe, é um dos polos mais, vamos dizer assim, mais importantes de advocacia nos Estados Unidos. Os grandes escritórios estão em Chicago, Nova York, Washington também, mas, inclusive, a sede da OAB americana, que é a EBA, é em Chicago. Então, lá o pessoal já usava computadores. E outra ideia que ele teve foi conhecer lá nos Estados Unidos o Small Claim Courts, que é os juizados de pequenas causas. Então, ele trouxe a ideia dos juizados de pequenas causas também para o Brasil, entregou essa ideia para o meu tio, que já é falecido, que era ministro do STJ, Saulo Figueiredo Teixeira, e para mim sobrou o seguinte: ele saiu, vamos procurar um negócio de um computador aí para a gente colocar lá no escritório. Eu estava entrando no escritório, saindo da terceira científica, depois comecei a estagiar desde o primeiro período. E aí compramos, na época, custava o preço de um Fusquinha, praticamente, uma tela preta e verde, daquela de fósforo verde, e não tinha sequer impressora que tirava a acentuação em português. Então, ele sempre um advogado de tribunal, muito caprichoso, com os memoriais muito bem elaborados.
falou, ah, não vou abandonar minha máquina IBM elétrica 82C, vou continuar fazendo nela meus memoriais. Mas, olha assim, tem um arquivozinho ali que eu recorto todo dia que sai no jornal os resultados do julgamento. Coloca aquilo dali dentro do computador. Tem outro arquivozinho de ficha ali que datilografo todo dia os andamentos do processo, que vem de recortar também do jornal. Coloca aquilo dentro do computador. E eu fiquei com aquela missão, né? Ano zero de microcomputador e de software house no Brasil, de sair atrás para quem pudesse me ajudar, já que ele investiu pesado em relação a isso. Então, quando dava problema, eu não sabia se eu ia procurar a loja do hardware ou do software. Então, eu sentei junto com uma software house aqui em Belo Horizonte e desenvolvemos o primeiro banco de dados de jurisprudência. 99% dos advogados entram na informática pelo editor de texto. Nós entramos logo com uma coisa muito mais difícil, que era banco de dados de jurisprudência. Então, a grande vantagem que ele teve é que a gente tinha um digitador que entrava todo dia às 6 horas da tarde no escritório e ficava lançando jurisprudência que a gente havia selecionado. E aí meu pai podia chegar, preparar seu memorial, cruzando o tema que ia ser julgado com o nome do relator ou dos vogais ou da turma julgadora. Então, na hora que ele chegava na tribuna, falava assim, porque Vossa Excelência já julgou um caso de responsabilidade civil assim, assim, assado. O sujeito dava um pulo na cadeira. Ou então um recém-ingresso na Câmara, que não sabia como é que a Câmara pensava a respeito de um determinado tema, tinha, obviamente, uma conversão, uma acessibilidade enorme para poder seguir na faixa de vitória. E, com isso, a coisa foi evoluindo e eu passei um tempo na Inglaterra, depois Então, só voltei. um parênteses. Que gênio, Aristóteles. Aquariano, né? Enxergou lá na frente. Então, Gênio, gênio. é, então, assim, eu ficava muito orgulhoso porque o número de desembargadores que tinha naquela época era muito pequeno, né? Então, comparando com hoje. Então, de vez em quando tocava o telefone, era um desembargador. Eu falei, Alexandre, tira para mim do seu computador aí os votos que eu tenho sobre tal assunto. Aí eu ia lá, imprimia e entregava para eles. Porque eles falavam assim, aqui no tribunal ninguém tem isso, não. Nós estamos falando do ano de 82, 83, por aí, mais ou menos. Quer dizer, Que a gente mídia que usava? Que Hã? mídia que usava? Usava o quê? Não tinha disquete nessa época, não era Tinha, isso. Era tinha. disquete? Era dois drives de dois disquetes flexíveis de 5 e 1/4, de Aquele 360. grandão. Não, menor. 360K. O outro era de 8 polegadas. Esse era de 5 e 1/4. 5 polegadas e 1/4. E 360K cada disco. Então eram dois drives. Um era indexador, que você escolhia o tema, na hora que ele falava assim: você quer jurisprudência de societário. Aí você montava um disquete no drive B só sobre os julgados societários. Fazia a pesquisa hierárquica, cruzando o tema com a turma julgadora. E Sensacional. aí fomos alimentando, alimentando. Montei uma empresa paralela ao escritório, chamava Coro Informática, de consultoria, e perguntei para o meu pai se ele tinha alguma objeção que eu pudesse vender esses bancos de dados, né? Já que a gente estava ali alimentando. Ele falou, não, é até bom que você ganha uma graninha aí e tal. E aí eu vendi muito banco de dados, jurisprudência, num período 14 anos antes que a internet chegasse no Brasil. Então, paguei meus estudos, paguei alguns cursos fora e, e aí sempre tive duas frentes marcantes na minha vida profissional. Uma que é o uso do computador, da tecnologia da informação, como uma forma de gerar eficiência e conforto, e isso hoje eu tenho através da minha empresa chamada iTech Legal, que é de consultoria de TI, voltada para vários escritórios, onde a gente implanta vários projetos para deixar sem papel, agora com inteligência artificial, e outro que é o estudo jurídico das consequências de fatos que acontecem a partir das plataformas digitais. Então, essas duas vias de conhecimento sempre me acompanharam. Hoje eu estou com 37 anos de formado, e posso dizer que eu sou feliz, porque eu trabalho numa área que eu vi nascer e que cada dia é um desafio. E eu sou movido a desafios. Então, por isso que eu acho que eu me Sensacional. motivo tanto para poder estar atuando numa área que eu
sempre sonhei. Porque quando eu comecei, Lara, há 37 anos atrás, né? Antes até, né? Porque você estava no terceiro Sim, colegial, sim, eu estou falando, 37 foi quando eu saí da contando, faculdade. Na verdade, 81, então nós estamos falando de 43 anos, né? Assim, eu era tratado como um menino do computador. Todo mundo, é aquele menino do computador ali e tal. Ele sabe de computador e tal, não sei o quê. Só que, quer dizer, me olhavam só pelo lado operacional. Mas eu sabia que eu teria que ser resiliente, o suficiente, e fui, por mais de 3 décadas, para poder começar a enxergar mercado para abrir um escritório especializado na esperar área o de tempo, gestão. né? Esperar o É, tempo da maturidade e exato. conhecimento de quem está fora do que você estava, né? Exato. Então, fui muito resiliente, que eu imaginava que um determinado dia ia acontecer problemas complexos, jurídicos, e que eu seria a pessoa ideal para que pudesse ser contratado por empresas, por pessoas que precisam de um advogado especializado para lidar com isso. Então, e essa área ela é cheia de peculiaridades, né? Eu não seria o advogado que sou se eu não trabalhasse há 17 anos sem uma folha de papel no meu escritório. Esse é um outro ponto, né, que a gente vai conversar. E Uhum. é fantástico isso, eu te acompanho desde quando você trouxe. E você é uma pessoa assim, é muito engraçado. Para quem não conhece, né? Você, né, Alexandre? E assim, a gente que se acompanha desde vamos dizer assim, dos D0s aí da vida, É isso é, aí. eu não Nós nos saio conhecemos nessa etapa. nessa etapa, bem assim, eu bebê na história ainda de tudo, né? E bebê entre aspas, né? Mas assim, começando. E Na eu nunca jornada profissional. da jornada profissional. Eu nunca saí de uma conversa com você sem algumas anotações. Fosse alguma tendência que eu me lembro lá por 2008, 2007, mais ou menos, que você virou para mim e falou assim: olha, esse negócio de site estático tá com dias contados. Vai vir um negócio chamado Internet 2.0 que vai permitir com que as. Enfim, você conhece melhor do que. Mas era essa coisa de você poder interferir, não ser aquela coisa parada, estática, como era no passado, ali nessa década anterior, né? É. Então, assim, tem umas. Fala. Esse é o grande desafio, né? Isso. O que adiantaria falar para você que eu fiz um curso de Basic em 1981? Hoje, Basic deve ser um livro que até recuso em biblioteca municipal. Agora, o desafiador é você falar qual que é a tendência da regulamentação da Isso. deepfake nas próximas eleições. Então, se a gente não tiver super atualizado, não apenas em caráter Brasil, mas em caráter mundial, né? Porque a gente tem fontes de informação aqui hoje no escritório que eu sei de todos os golpes que acontecem no mundo em termos de plataformas digitais, ou seja, vazamento de dados todos, qualquer tipo de golpe de financeiro, etc. Então a gente recebe informação disso tudo todo dia. Então é interessante que nessa área nossa, né, não existe barreira geográfica. Então, você tem que se adaptar. Como eu, por exemplo, vou dar um exemplo super atual. Na semana passada, a União Europeia finalmente promulgou a lei regulamentando a inteligência artificial. Essa semana, nós já fizemos um estudo completo a respeito desse assunto e já estamos fazendo agora um resumo para os nossos clientes sobre o que isso vai impactar, o que a lei europeia vai impactar em relação à regulamentação da inteligência artificial no Brasil, cujo projeto de lei está lá no Congresso, mas ninguém sabe se esse 2024 vai andar ou não vai andar. Então, esse fato está sempre antenado, já que a informação cai no colo instantaneamente, de qualquer lugar que seja, e a gente sempre tem que estar tomando decisões rápidas para poder saber enfrentar e atender cliente que levanta a mão, seja de qualquer parte do mundo, é que faz um pouco a diferença da maneira como a gente se prepara para poder enfrentar esse mercado tão competitivo que é hoje. Não, sem sombra de dúvida. E fora que a velocidade dessas informações
E a velocidade que o escritório tem que processar isso para saber exatamente o que está acontecendo, não ser só um verniz, né? Você sabe a fonte, você sabe com profundidade, você sabe como resolver, e aí entra que cada caso é um caso, aí entra o conhecimento mais amplo para você poder endereçar, né? Porque, assim, internet hoje tem muito lixo, né? E, sobretudo, muita desinformação. Então, eu digo para você que eu consigo beber água limpa, ou seja, eu tive várias vezes em congressos de tecnologia da informação em Chicago, da American Bar Association, onde eu tenho até hoje um relacionamento com os maiores gurus dos escritórios norte-americanos, ou seja, todas as experiências que eles têm lá primeiro, instantaneamente eu estou sabendo aqui e a gente vai conversando, trocando ideia. Porque agora, então, o quente são as ferramentas de inteligência artificial mais avançadas que os escritórios americanos estão usando. E pelo lado do direito digital, eu tive um divisor de águas na minha carreira. Eu acho que foi quando eu marquei meu compromisso de ser advogado especialista nessa área, foi quando eu fui fazer meu curso de Internet Law em Harvard, na Faculdade de Direito de Harvard. Então, o que acontece? Ali eu tive contato com os principais professores norte-americanos dessa área. Gente de envergadura, como Lawrence Lessig, por exemplo, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, mas morreu nas primárias pelo Partido Democrata, na época que era Hillary Clinton contra o Trump. Então, a gente sempre tem esses contatos, essas fontes de informação de primeiríssima qualidade, uma análise que não é factoide, é white paper, né, para poder ir a fundo. Então, assim, a informação, tudo que você precisa está na internet, talvez você não sabe como encontrar. E a gente já sabe, obviamente, discernir o que é informação valiosa, como você disse, para sair da superfície e ir a fundo para poder gerar seu conhecimento, sua opinião, seu posicionamento a respeito desses assuntos. Porque essa área nossa, ela começou a despertar interesse, vamos dizer assim, a partir de 2014, por causa do Marco Civil da Internet, né? Então, são 10 anos. E nesses 10 anos, muitos assuntos foram regulamentados e muitos outros ainda vão ser. Já estão em projetos, mas seguindo uma linha mundial, serão. Então, a gente já se prepara nisso há muito tempo, mas o interessante é ver, numa visão global, problemas que se repetem em diversos países, porém com situações legislativas um pouco diferentes. E o interessante de ser uma área que é tão global, né, que e os próprios bandidos de internet podem atacar de qualquer lugar, né? Porque eles, enfim, entendem o caminho das pedras ali para fazer um ataque da Europa para o Brasil, enfim. Né? Então é um universo globalizado. Só para ilustrar, teve uma vez que eu fui contratado por um brasileiro para identificar uma autoria de um perfil ofensivo do Facebook no Paquistão. Então, eu tive que, rapidamente, obtive a informação da legislação, como é que faz para poder identificar a autoria de ofensa, etc. E deu tudo certo. Contactei um advogado em Islamabad, expliquei a situação toda, passei e deu certo. Quer dizer, então, esse é o bacana da história, entendeu? Porque E sem trânsito internacional, você fica muito sem um é, braço, né? Você fica sem um é, braço. a gente participa de várias instituições Uhum. mundiais, como você também participa, que eu sei. E com isso a gente encurta as distâncias e coloca um problema de manhã, de noite, já tem a solução, entendeu? Então, assim, esse é o grande barato, assim, dessa área, é o dinamismo que isso Que envolve. ele acaba sendo, assim, me corrija se eu estiver falando uma besteira, tá? Mas ele acaba sendo muito mais um ambiente digital onde você encontra todas as áreas do direito, desde o civil, do criminal, do contratual, do internacional. É um ambiente que leva a É, isso com uma realidade completamente é, diferente do que a gente está acostumado no analógico, né? Você falou muito bem. É essa característica que existe nessa área mesmo. Por quê? Isso vem justamente da tecnologia da informação. A tecnologia da informação tem seu aspecto operacional, mas ela interfaceia com diversos ramos de atividades.
Então, eu tive uma experiência acadêmica muito interessante, que foi lançar o primeiro curso de pós-graduação de Direito Digital no Brasil pela Escola da Advocacia da OAB de São Paulo, que foi exatamente isso que você está falando. Isso foi uma missão dada pelo meu saudoso amigo Rubens Aprobato, que me chamou para esse desafio, e isso em 2006. E aí eu falei com ele, ó, vamos fazer uma coisa inédita, nós vamos fazer um conteúdo programático, pegando os ramos tradicionais do direito, e nós vamos fazer justamente esse interfaceamento com as plataformas digitais. Então, ao invés de a gente fazer direito penal, nós vamos falar sobre crimes cibernéticos. Ao invés de a gente falar direito do consumidor, a gente vai fazer relação de consumo online. Ao invés de falar direito constitucional, você vai falar de liberdade de expressão, outras coisas que são correlatas. E aí nasceu uma ideia muito legal, era conseguir coordenar 3 turmas, cada projeto com 360 horas, e o desafio é muito legal porque você é estimulado a estudar bastante, né? Então, eu gosto sempre de dizer que o estudante sempre quer fazer a pegadinha com o professor. E, nesse caso, os estudantes iam para a sala de aula com Wi-Fi de internet. Então, qualquer coisa que você falava, o estudante dava uma googlada lá e ia querer te fazer uma pegada, entendeu? Em relação a isso. Mas isso me estimula muito, sabe? Porque É eu gosto de fascinante você desafios, poder cruzar as coisas. é. Então, assim, antes de cada aula, me preparava muito, assim, com o que tinha de mais atualizado, sempre dando muito exemplo prático e tal, porque eu sou mentor, Lara, da minha equipe todo dia, todo Hum. dia. E há Eu muito sou tempo. Há há muito muito tempo, tempo. desde sempre. Então, eu digo mentor por 2 frentes, tanto mentor intelectual, que a gente hoje tem uma biblioteca aqui de mais de 1.000 livros de direito digital, tudo digitalizado, que agora está na inteligência artificial, e também operacional, justamente por essas questões. Então, ninguém vem trabalhar pronto. Tem que passar por um período de treinamento, no mínimo de 3 meses, para poder se aclimatar e estar já com esse operacional em dia, com essa mentalidade em dia e também com as questões intelectuais mais apuradas. Me explica 17 anos sem papel no escritório? Eu me orgulho muito disso, para te falar a verdade. A frase que eu sempre utilizo é: o papel já fez o seu papel, entendeu? Boa. Então, foi mais uma ideia que eu busquei de um guru norte-americano nesses eventos que eu falei em Chicago. E o tempo de adaptação foi ridiculamente rápido, entendeu? Assim, ou seja, voltei no final de março, em maio já estava com o escritório do meu pai todo ele digitalizado. É, ou seja, nós estamos falando de 17 anos que eu já trabalho em nuvem. E tem muita gente, muito escritório de advocacia hoje que ainda não trabalha em nuvem. Quer dizer, a dimensão é outra, a acessibilidade, eu tenho tudo no meu celular, meu escritório 100% está aqui. Eu posso levar a qualquer parte do mundo, eu entro, videoconferência lá, resolvo tudo. E o timing é diferente. O timing. Então, você pega alguns aspectos muito interessantes que eu vou destacar. Por exemplo, as pessoas não sabem se comunicar pelas plataformas digitais. Posso parecer muito presunçoso de falar isso, mas as pessoas, quem não tem o hábito de dar respostas claras, rápidas, quando você está num ambiente automatizado, essas vulnerabilidades ficam potencializadas. Então, essa é uma lei que tem até impressa na parede de uma sala aqui do escritório, que é a primeira e segunda lei de Bill Gates. A primeira lei é: se você tem um processo operacional, por exemplo, que anda bem, na hora que você coloca automação, você vai potencializar as virtudes desse processo. Agora, na hora que você tem um processo que anda mal, por exemplo, uma falha de comunicação, resposta rápida, etc. Tal, na hora que você coloca automação, você vai potencializar as vulnerabilidades desse processo. Então, quando você coloca tudo digital, primeiro, as pessoas têm que saber se comunicar melhor, ser mais claras, mais objetivas, mais detalhadas. Eu sou uma pessoa que toma inúmeras decisões durante o dia.
Se a informação não vem bem tratada, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o sujeito? Não. Eu vou pedir para ele para repetir a mensagem de uma forma que eu possa entender. Então, muitas vezes as pessoas falam, vou fazer isso aqui no automático e não percebi que era tão detalhado. Pô, retrabalho. Então, assim, esse aspecto da comunicação eu coloco em primeiro lugar, e também o advogado ele é meio preguiçoso em dois aspectos. Indexar bem a informação. Ou seja, quantos escritórios você conhece que cada um tem os seus arquivos no HD com sua própria nomenclatura e tal? É um horror. Não, com o nome documento 1.doc, 15 vezes, 15 entendeu? vezes. E sem passo e tal. Então, esse problema piora demais quando você sobe para a nuvem, porque aí o conteúdo fica compartilhado. O problema só aumenta. Então é importantíssimo a gente ter cuidado em trabalhar a informação. Eu costumo dizer que trabalhando aí quase que 2 décadas com informação, aliás, mais, né? 30 e tantos anos com informação digital, quase 4 décadas. É, se eu sou melhor hoje do que eu era no passado, é porque eu indexo melhor a informação, entendeu? Então, é porque a informação digital a gente coleta a informação, obtém a informação, coloca no formato que a gente quer, a gente indexa, preserva no local adequado e depois faz verificações para ver se aquela informação não se desatualizou, etc. e tal. Se você queimar uma dessas etapas, você vai pagar a conta depois. E o terceiro ponto que eu queria destacar é a questão de processos operacionais e instruções de trabalho dentro do escritório de advocacia. Você é uma das melhores consultoras do Brasil para poder evangelizar os escritórios em relação a processos operacionais padrão, etc. e tal. Eu costumo dizer que no escritório, se a gente fosse um escritório de engenharia, a gente não teria que quebrar tanta cabeça, pedir tantas vezes para os colaboradores seguir fluxos operacionais pré-determinados. O advogado ele é indisciplinado em relação ao procedimento operacional padrão. Cada um quer desviar, cada um quer fazer a coisa do seu jeito. Então, assim, essas situações vão deteriorando muito a maneira de você ter governança do escritório. E com a lei de proteção de dados, esse problema ainda ficou potencializado, porque um dos serviços que a gente faz inicialmente é de mapear todo o fluxo da informação, né? E aí, para mim, não é mapear só o fluxo da informação de dados pessoais, a informação corporativa também. Então, se você não consegue estabelecer um fluxo operacional para você facilmente identificar quando aconteceu um incidente, que ponto que isso aconteceu, você tá ferrado, você não consegue resolver o problema, você não sabe nem identificar. Então, todas as informações, todo o ambiente, todo o perímetro que a gente tem aqui no escritório, ele é totalmente controlado, entendeu? Então, esse é um ponto também muito importante, Lara, que choca com a cultura média das pessoas. Sabe, eu Então, fico ouvindo você falar, Lê, e a gente está, lógico, a gente está inserido dentro de um mercado e vendo, principalmente pós-pandemia, a turma falando de inovação, de Lautecs, de vou criar coisas, vou escalar, vou fazer acontecer dentro do meu escritório. Só que numa realidade igual a essa, como você falou, de indisciplina, de não seguir fluxo, de não seguir padrão. E eu fico pensando assim, gente, será que as pessoas não entenderam ainda que antes da inovação, essa inovação de utilizar coisas muito avançadas para o que. Ou querer seguir uma moda, né? A própria inteligência artificial, a gente pode dar vários exemplos aqui de tecnologias que ajudam na advocacia. Vou pegar uma não tão avançada como o IA, mas o simples sistema de gestão jurídica do escritório que precisa ter padrão, que precisa ter processo, que precisa estar todas as informações lá, porque senão você não extrai um relatório, você não tira um dado importante ali para você fazer alguma coisa. Então, assim, o que eu vejo, e, e acho que a gente tem chão ainda para andar, precisa.
um aculturamento dentro da advocacia de primeiro entender por que que ela tem que obedecer a alguns padrões. Não é para amarrar o advogado, Não, aprisionar o advogado, não é nada é, disso, né? Então, acho que é assim, esse é um problema que a gente tem hoje, assim, pelo que eu muito percebo. grande e, como você percebe, é um problema cultural, entendeu? Então, você tem que mexer na raiz do problema, que é a cultura. Então, as pessoas têm que aprender a ter uma cultura diferente. Então, como eu estava falando, tem muitas situações aqui que talvez as pessoas ainda não tiveram convivência, mas eu vou revelar. Por exemplo, é proibido qualquer pessoa baixar arquivo em pendrive, ou Aí no seu seja, escritório. sim, remover fora de um perímetro controlado, onde a gente tem rastreabilidade de tudo, entendeu? De tudo, 100%. Então, quando a pessoa mente, a gente fica sabendo na hora, a informação cai no colo. Quando a pessoa viola a política de segurança da informação e obtém uma informação que ela não poderia obter, a gente fica sabendo na hora. E eu já tive que tomar medidas criminais contra pessoas que fizeram esse tipo de coisa. Mesmo tendo sido alertadas, formalizadas, com código de ética, política de segurança, política de gestão documental, todo o regulatório necessário. Então, você repara, e as pessoas são avisadas. Então, você repara como é que a cultura nossa, com tanta inovação, etc. e tal, esbarra num aspecto que é plano zero, é piso Básico. zero, que é a ética profissional. Então, a pessoa que não tem ética, na hora que a gente coloca essas automações todas, qualquer deslize, a gente já fica, sabe, a pessoa não precisa nem contar a versão que ela quer contar. A gente já sabe de tudo. E aí fica feio. Ou seja, várias pessoas a gente já teve que desligar da equipe porque contava muita história e a gente sabe que não era aquilo, entendeu? Então, assim, eu quero ser o Big Brother? Não, de forma alguma. Só que a gente tem que lembrar que a matéria-prima do advogado é o tempo. Então, eu, quando peço para as pessoas registrarem atividades, etc., qual que é a finalidade disso? É saber se a pessoa está trabalhando, não sei o quê? Não. Eu quero saber quanto tempo está levando para fazer determinado serviço. Porque agora, então, chegando a inteligências artificiais, essas aferições de tempo para poder fazer determinado serviço estão reduzindo consideravelmente. Então, isso afeta o equilíbrio financeiro do escritório completamente. E se você não tiver essas métricas, né? Quantas vezes a gente já ouviu junto aquela frase de Peter Drucker, né? Quem não mede, não planeja, entendeu? Então, a gente tem que medir tudo. Mas não é porque você quer ser o chato que quer saber tudo que a pessoa está fazendo, que não sei o quê. Não, porque meu negócio, a matéria-prima é tempo. E se É eu a não visão, souber... a visão do negócio, não é a visão individual. Exato, ou seja, se eu não souber para onde que o tempo está sendo empregado, se está sendo bem empregado, é prejuízo. É No final prejuízo. das contas, é isso. No final das contas, sou eu que pago a conta. É isso. Então, você repara, isso é uma mudança de cultura que ainda enfrenta muito choque. E com todos os alertas, com toda a mentoria que a gente faz, a gente encontra ainda situações desagradáveis em relação a isso. Agora, isso é hoje. Agora, imagina nos próximos anos, com a inteligência artificial mudando radicalmente o operacional de um escritório de advocacia. Será que os escritórios estão preparados para ter um regulatório para colocar limites no uso da inteligência artificial dentro do escritório? Nós já estamos fazendo políticas em relação a isso. O que pode, o que não pode, ou como pode. Então, assim, uma coisa é certa, Lara, você já sabe, mas eu vou repetir para o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo através do podcast. O operacional da advocacia já mudou e vai mudar radicalmente nos próximos anos. Vou te passar a minha impressão em relação a isso. Eu estou me filiando um pouco à ideia do Susskind, Richard Susskind, que é um Fim dos advogado advogados. britânico. Eu vi uma palestra dele no final do ano passado, direto de Londres.
e ele falou o seguinte: olha, com inteligência artificial, o seu cliente vai perder cada vez mais a fidelidade, porque vão ter vários outros advogados que vão ter acesso à inteligência artificial e que vão vender serviço mais barato que o seu. Vai virar mais commodity. Exatamente. Então você se prepare, porque só de você ser o Alexandre Teniense, ou o escritório A, B, C e tal, isso por si só não vai te dar garantia que você vai conseguir fidelizar o cliente. Agora, então, como é que é a saída em relação a pessoas como eu, que estão completando quase que 4 décadas profissionais? Aí ele também traz a resposta, que eu me fili, que é o que vai ser valorizado é a experiência do profissional que consegue desenvolver estratégias, as melhores estratégias para o futuro, porque a inteligência artificial ela processa informação de hoje para trás. O Uhum. humano faz coisas que a inteligência artificial não faz, de hoje para frente. Então, a minha experiência de quase 4 décadas me dá diferencial no mercado, não porque eu sei fazer uma petição melhor do que outro advogado de remoção de conteúdo ilícito da internet, mas porque a estratégia de saber enfrentar o problema e trazer resultados, eu me autodenomino aqui um advogado que resolve problemas jurídicos a partir das plataformas digitais. Se é extrajudicial, judicial, arbitragem, tanto faz. Tanto faz. Eu trago soluções boas e rápidas. Então, essa visão estratégica de futuro continua sendo privilégio do ser humano, com mais experiência. E aí, o fim que Susskind tanto diz é esse que não consegue ir além do operacional repetitivo e que muitas das funções vão ser substituídas pela inteligência É, artificial, porque capacidade de processamento é outra. é Não tem? outra, volume de processamento. Hoje eu pego, por exemplo, vou falar um caso aqui recente. Eu fui chamado para poder fazer uma proposta. Eu sou perito também na área de fraudes eletrônicas, essas coisas. De um processo que o prazo para elaborar quesitos estava vencendo 2 dias depois. E era um processo de quase 2.000 páginas. Eu, junto com a minha equipe, a gente selecionou as principais peças do processo, jogamos no chat GPT personalizado para esse processo, e aí saí fazendo perguntas e em poucas horas eu já estava com o rol de quesitos todo pronto, entendeu? Então, quer dizer, quem tem estratégia para fazer isso? Entendeu? Não é o cara que está começando agora. E uma coisa engraçada, assim, você, você pode até colocar as 2.000 páginas dentro de um GPT, mas se você não tiver a experiência para saber quais são as perguntas que você vai fazer para Exato. ele, que ele não Não, vai te dizer nada. não, ele processa aquilo que ele leu, entendeu? E aquilo que vão perguntar para ele, o que, Exato. enfim, né? Então, E assim, fazer as perguntas. Será que você sabe fazer bem as perguntas? Quer dizer, eu acho que todo escritório de advocacia, no futuro, vai ter um cara, ou dedicação exclusiva, ou alguém que tem um talento melhor, para ser engenheiro de prompts. O que é o engenheiro de prompts? sem É dúvida. aquela pessoa que sabe fazer as perguntas, que sabe estruturar bem a informação. Então, hoje, por exemplo, não tem nenhum caso que a gente entra para poder fazer uma consulta no cliente que a gente saiba de antemão qual é a prévia do assunto, e aí a gente já prepara um questionário para consulta cirúrgico. É uma anamnese. Então, assim, o tempo de 1 hora é para poder extrair as informações que para nós são relevantes para poder fazer uma proposta ou não. E então, assim, são coisas que, poxa, o ser humano não tinha como processar essa informação em tão pouco tempo, entendeu? Então, a inteligência artificial é boa em processar grandes volumes de informação, de aprender funções repetitivas, etc. Mas o grande divisor de águas para mim, sem dúvida alguma, em relação à inteligência artificial, foi o fato de você poder criar seus próprios GPTs com conteúdos Isso é fora de com, série. com curadoria, porque eu sou obcecado por pesquisa de conteúdos na internet. No ano 2000, eu escrevi meu primeiro livro, hoje já são quase que 50 como autor e coautor, que era Internet e o Direito.
E o objetivo desse livro era passar para os advogados um pouco que eu aprendi nos Estados Unidos em relação a sites relevantes para pesquisa pela internet. É como se fosse quase que um diretório. Então, hoje, atualizando de lá para cá, a gente tem robôs de inteligência artificial que deve ter mais ou menos assim, umas 5.000 palavras-chave ou mais sobre os temas de estudo nosso recorrente. E essas informações chegam para a gente todo dia. E com base, a gente tem uma pessoa hoje no escritório que é uma curadora, que faz a seleção prévia com o uso da inteligência artificial, e o conteúdo selecionado vai para o chat GPT. Então, já E gera para uma... atualização de todos ali, né? E é isso. Exato, é isso. Então, o poder de cognição ele é reduzido a quase nada em termos de conhecimento, enfim, atualização, que é a cara nossa, né, de estar atualizado. Então, hoje, se você tem agora você tem que ter uma estratégia para poder montar isso, né? Não Isso. é simplesmente pegar uma varinha de condão e saber que o software faz isso, mas como você estrutura? Como é que você cria um fluxo? Como é que você orienta a sua equipe sobre as melhores fontes para não pegar fonte porcaria que de repente diz Não, menos do e mesmo? mais que isso, né? Isso, óbvio, eu acho que você tem que ter uma cabeça pensante ali para poder, primeiro, saber onde estão as coisas, se elas estão ali, se elas são boas, né? E segundo, porque o caso concreto, ele é diferente de várias coisas. Se você não souber vestir aquela roupa técnica que você tem no caso concreto, também não adiantou de nada, né? Então, aí que entra Verdade. essa experiência aí, porque é isso. É, Você tem que jogar a experiência com esses recursos de tecnologia da informação que cada dia estão ficando mais avançados, sobretudo com o uso da voz transcrita para texto. Isso hoje, para nós, sim. é algo fantástico, entendeu, gente? Todas as reuniões são gravadas, já viram transcrição, aí depois vem o programa, já faz o resumo, já faz as listas de tarefa para cada pessoa que tem na Action, reunião. é Você isso. tem um aplicativo recente que eu comecei a usar, que estou adorando, que, de repente, isso seria ótimo para você, já fica a dica do dia. Uau, já fala, já quero aprender vários aplicativos aqui, já estou com meu caderno aberto. Esse último que eu testei é um software, um cara indiano, ele chama AudioPen. Então, quantas vezes AudioPen? Imagina que quantas vezes você tem, eu sei que você tem isso várias vezes durante o dia, insights, ideias. Então, você, como é uma caneta de áudio. Então, você Grava. aperta o botão, grava até 15 minutos e solta as ideias. Blá, 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 blá. Aí, no final, ele fala assim, você quer que traduz? Tem aqui 50 línguas, se você quiser. Você quer que eu monte um texto estruturado a partir das suas ideias num tom mais formal, coloquial? Você tem, assim, N alternativas. Aí você escolhe. Ah, você quer deixar gravado esse padrão aqui para outras vezes responder sempre na coisa? Sim. Aí ele vai te dar a estrutura da sua ideia toda escrita. Fantástica. Já Ferramenta, anotei, já uma vou testar. ideia relativamente simples. Agora, tudo que envolve entrar com informação e buscar informação é a cara de advogado, né? E por isso é que eu fico muito antenado nessas novidades, que vão Como muito eu além, sei? é inteligência artificial muito além do chat GPT. Ah, muito além, porque ele foi só a ponta de lança de toda essa história, né? Então, Tornou popular, né? Então, desde novembro de 2023, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, que já era um recurso que já existia há vários anos, sim. em termos de inteligência artificial, a linguagem natural, mas a inteligência artificial generativa, né, ela se tornou popular a partir do momento que o OpenAI criou uma interface que qualquer pessoa pudesse fazer perguntas. Então, eu estava falando outro dia aqui no escritório, acabou a época da pessoa dizer, isso eu não sei. Quer dizer, acabou, não tem mais isso, entendeu? Se você não sabe, pergunta, você tem a resposta, ou é pelo Google, ou é E não pelo... precisa perguntar para mim, você pode perguntar para N ferramentas aí que vão te dar uma Exato. resposta. E a informação cai no colo. Só que tem que tomar cuidado com a fonte de informação, porque quando começou
o ChatGPT, a gente presenciou diversos casos, né, de advogado levando multa porque colocou jurisprudência que não existia. Teve Ele também inventa. juiz que embarcou na mesma coisa. Então, as pessoas ficaram muito empolgadas, né? E essa área que você estava falando há pouco tempo, da área de direito digital, para usar o termo, é muito hype, né? É muito Tipo, modinha, entendeu? Então, assim, vamos lá, depois que a LGPD entrou em vigor, há 5 anos atrás, apareceram no LinkedIn cerca de 2.500.000 advogados especialistas em proteção de dados ou DPOs, entendeu? Uma linhazinha que você coloca, o cara bate com a varinha de condão e fala assim, pô, sou especialista, fiz meu curso no final de semana e tá tudo certo. Como se fosse um produto de prateleira, entendeu? vou lá para. Sou de PO, só ponho o PIN aqui e tô lá. É, tipo isso, mas quanto tempo você já fez? Você já analisou? Quanto tempo você tem de empresa? Já enfrentou Quantos incidente? casos você tem nas costas? E tal, pá. Então, assim, essa área nossa tem muita modinha, muita modinha. Muitas pessoas já apareceram, outras pessoas desapareceram. Tem uns que são, que eu considero profissionais excelentes, que estão aí na luta há vários anos e são comprometidos. O Uhum. desafio é, se a gente tem, né, aquele ditado antigo, que qualquer advogado sabe, que para você ser um bom advogado, você tem que estudar todo dia. Advogado com tecnologia da informação tem que estudar dobrado, porque você tem que estudar pelo direito e pelas inovações tecnológicas. Ou seja, não vai parar de estudar, e são É, duas coisas que eu acho que levam a gente para frente em qualquer circunstância. Seja uma mudança tecnológica, seja uma pandemia, seja qualquer coisa que aconteça no mundo que a gente não tem poder de mudar. é. Conhecimento e a reputação do advogado, que vem da ética, vem do comportamento, são esses dois pilares. Ele nunca vai ser vencido se você tiver ele em excelência, né? Pelo contrário, não vai ser vencido, aliás, pelo contrário, não, acrescento, não vai ser vencido e vai ser, se maltratado for, potencializado. Um deslize de reputação caiu nas plataformas digitais, se potencializa, né? Um desvio ético, né? Sepulta Também uma carreira, né? e eu trabalho muito aqui no escritório há vários anos, enfrentando crises de reputação nas plataformas digitais, para pessoas que são celebridades, que têm muita presença na internet, ou mesmo empresas. Custa caro você reconstruir uma reputação. Dá para reconstruir, Lê? Com o tempo dá, mas custa caro, porque você tem um aspecto jurídico, você tem um aspecto da comunicação, algumas vezes o sistêmico, mas você tem que gerar conteúdo, você tem que ter frequência de geração de conteúdo, você tem que lidar com o tribunal da internet, que exige respostas muito mais rápido do que o Tribunal de Justiça, para poder virar o jogo, e é extremamente estratégico, extremamente estratégico. Então, não é uma solução fácil. Eu teve um caso de um cliente muito famoso que eu tive, que veio atacado de uma hora para outra por hackers que eram comprados, blogueiros falsos, etc. E, enfim, ele digitava o nome dele na ferramenta de busca do Google e só saía referência negativa, completamente falsa em relação ao perfil. A gente demorou, assim, 7 meses, 8 meses de trabalho diário para poder ir reconquistando o espaço da primeira página do Google, que para mim é o espaço mais caro de marketing digital que existe na internet, onde as pessoas sempre checam referências de qualquer outra. E então, até se você se posicionar bem, colocando só conteúdos neutros ou positivos, não é uma tarefa de uma semana. Então, quando tem situações como essa, o recomendável é que a gente faça um contrato mais prolongado para poder a pessoa entender que é um trabalho de formiguinha, mas que o resultado vem. Mas você tem que ser resiliente, você tem que saber o que você está fazendo. Ah, até porque para você construir uma reputação até a data do problema, foram anos, né? Exato,
Então você não reconstrói em horas, Exatamente. dias. Você É. tem que fazer um trabalho assim muito mais intensivo do que você fez aqui para você tentar em alguns, muitos meses ali recuperar, né? E desafiador, porque potencialmente vai exigir muito mais energia, porque a informação pode estar disseminada para um público-alvo gigante, o que não era no passado. Passado. E uma outra coisa que aí você tem que ainda contar com isso, né? O peso emocional de um problema desse que derruba o É, moral da pessoa, enfim, você tem é. N. Tem um caso famoso internacional, né, que todo mundo deve ter algum dia ouvido falar, por os Panama Papers, Tem até que o filme na Netflix, né? eu ia falar sobre esse filme do Antônio Bandeiras com a Meryl Streep, Isso. A a lavanderia? lavanderia, a lavanderia. Eu tive no Panamá uns 3 anos atrás, 4 anos, e eu estava indo fazer uma palestra em Honduras, e na volta para ir no Panamá, eu falei assim, eu queria conhecer esse escritório. Deixa eu ver aqui. Esse escritório é muito famoso, deixa eu ver até onde que eu consigo saber alguma coisa. Aí, de repente, pesquisando daqui, dali, perguntando e tal, cadê o escritório? Fechou. Como assim? Era na década de 30. Tinha offshores, fazia trabalho de offshore com o mundo inteiro. Só para você ter ideia, só de líderes de Estado tinham 25 que eram clientes. Brasileiro tinha 450. Então, assim, só que o vazamento de cerca de 10 milhões de documentos simplesmente trouxe por consequência o fechamento do escritório, porque ninguém mais confiava em termos de tratamento sigiloso dessas informações. Então, esse é o exemplo mais drástico que eu conheço, que nos joga um alerta quanto à necessidade do advogado ter governança plena sobre todas as informações que circulam no escritório. E aí eu digo com muita propriedade, porque trabalho com enfrentamento de incidentes, inclusive para vários escritórios de advocacia, que o sócio sai, leva informação sem autorização, e tem dado confidencial de cliente, essas coisas todas. Você tem que ter um equilíbrio entre a parte sistêmica, a parte regulatória e a capacitação das pessoas, para que elas gerem uma cultura de proteção e não te exponham a riscos. Mas, mesmo assim, acontece problema. Porque o elo mais fraco da cadeia de segurança é o ser humano. É um universo que precisa ser muito debatido. Eu acho que realmente as pessoas não têm dimensão, muitas vezes, do que elas fazem no dia a dia, acreditando que isso só acontece no Panamá. Isso É, comigo não. é. Então deixa Então, para o que aconteceu no Panamá, nesse caso, foi que a lista foi divulgada com 400 e poucos brasileiros. Essa lista sendo divulgada com 400 e poucos brasileiros, a COAF tomou ciência e começou a investigar se esse dinheiro foi remetido para o exterior de forma legal, se não foi e tal. Quer dizer, hoje os problemas são mundiais com consequências locais, né? Isso Então, é um ponto. então eu vou te lançar um desafio aqui para quem está nos assistindo. Será que o sócio sabe de tudo que acontece na sala dos estagiários em termos de tratamento da informação corporativa? Eles Eu não corto essa deveriam, mão aqui. Uma entendeu? boa. E não deveria ter, e não deveria ter controle sobre essa situação toda, porque um estagiário que passa 3, 4 meses no escritório pode levar o escritório a perder vários contratos, mesmo tendo regulatório interno a respeito desse assunto e tal, mas o caráter pode não ser um caráter. Mas se levou e prejudicou e deu qualquer tipo de. Aí não tem. A responsabilidade é do sócio. Não Ele é que tem, vai pagar a conta. não tem outro. Ele é que vai se ver com o cliente. Então, assim, é triste falar isso, mas é a realidade, sabe? Eu acho que tanto os sócios como os colaboradores do escritório, aqui no Brasil, ainda não tem uma dimensão disso. É como se acreditasse cegamente que, isso não vai dar nada mesmo. Eu peguei, mas esquece. E nem vai ver, entendeu? Eu fiz isso de forma anônima. Gente,
Que leviandade, entendeu? Então, é, é tão sério, porque não é só o dado pessoal que vaza, é o dado corporativo, é o dado que faz parte daquela cláusula do contrato Não, de e novembro da de confidencialidade. confidencialidade, né? Exato. Então, assim, será que um estagiário tem noção do alcance disso? Do peso. Do que é isso em relação a uma consequência que o escritório possa ter do Uhum. cliente, por um dia, acessar uma informação dessa por outra fonte e entrar com ação contra o escritório de advocacia por conta desse assunto? Ou essa informação ir parar na mão da parte contrária, uma informação confidencial, que aí é pior ainda, né? Enfim, então, assim, é muito preocupante, né? Isso está E acontecendo todo dia, sabe? Está acontecendo todo dia com todos os escritórios. Eu costumo dizer, porque já fui vítima em alguns casos, e eu não me acanho a falar a respeito disso, porque toda vez que acontece alguma coisa inesperada, para mim é um grande aprendizado. Mas costumo dizer aqui o seguinte: quando você suspeita que alguma coisa está errada na pode ser. plataforma digital, é porque já está errada há muito tempo e com potencialidade muito maior. É o mesmo caso, por exemplo, de um hacker que invade um sistema. Eu tenho um cliente muito grande que sofreu um ataque de hacker, ransomware, e paralisou quase que 1.500 estações de trabalho. Feito o discovery, né, que é a investigação forense de registro eletrônico, foi revelado que o hacker estava dentro do ambiente onde ele foi atacar depois, um ano antes. Então, ele estava estudando todas as maneiras de comunicação, protocolos, etc., lá, no dia certo, na hora certa. Normalmente é como uma véspera de carnaval, uma véspera de final de ano, etc. Atacou e conseguiu esse êxito estrondoso. Então, assim, será que as pessoas estão preparadas para isso? Né? Então, assim, veja, é uma decisão do sócio, é top-down. Então, Essa não tem como ser de lateral, de nem jeito nenhum. Então, se não o tem. sócio não bate na mesa e fala assim, essa é a minha cultura, isso é que eu quero, da forma como eu quero me proteger, porque senão a conta vai vir pelo aspecto ético profissional, Tribunal de Ética da OAB, pelo aspecto reparação de danos, agora denúncia na NPD, entendeu? Multiplicar os seus riscos. Um escritório, eu sempre gosto de falar isso, um escritório de advocacia que tem aquele arquivo morto, que ninguém entra há mais tempo, aquele ali hoje é um poço de risco. Um poço de risco. Porque não tem nenhuma webcam para saber quem é que entra dentro desse ambiente, nem nada. Então, assim, e a preguiça que é de fazer uma análise documento a documento para poder descartar coisa que não faz o menor sentido, ou que a informação é gerada no original, Vai ser a última prioridade, Alexandre. Exatamente, exatamente. Só que saibam todos que o, um estagiário, um advogado, quem quer que seja, com o celular na mão, está ali pronto para poder capturar a informação e fazer um estrago, entendeu? E você não tem um ambiente controlado. Me fala uma coisa, assim, é, que tipo de ação inicial poderia tomar um escritório que pretende arrumar essa casa? O que que você faria assim, se você tivesse, e você faz isso, né? Qual é o primeiro ato? Bom, são vários. Eu faço, inclusive, consultoria para escritórios que querem se tornar totalmente paperless. Primeira coisa é criar uma infraestrutura adequada. Ou seja, normal da gente ver um escritório, um trabalho em rede, com todas as informações do servidor local, ou pior ainda, com informações armazenadas nos discos rígidos, estação de trabalho de cada advogado. Primeira coisa, tem que acabar com isso, tem que subir tudo para a nuvem. E ao subir para a nuvem, você vai subir lixo, porque você não fez o trabalho que eu falei mais cedo a respeito da indexação, da estruturação de pastas e de definir níveis de compartilhamento de arquivos corporativos, para poder não deixar a porta aberta demais em relação à pessoa só acessar. Por que a pessoa da área trabalhista vai acessar os conteúdos da área de família?
entendeu? Não faz sentido. Então, existem nos escritórios hoje inúmeras portas abertas, inúmeros riscos em relação a isso. Então, você passa por uma questão de subir para a nuvem. Isso quando o legado é digital. Agora, quando o legado é papel, a estratégia é outra. Você tem de hoje para frente, de hoje para trás, de hoje para frente, nos dois casos. Então, no papel, você tem que pegar um arquivo morto desse que eu estava falando e imediatamente fazer uma análise de necessidade, de finalidade de todas essas informações. Nós tivemos um escritório de advocacia, no qual prestamos consultoria para eles, em São Paulo, que ele reduziu um custo anual de uns R$ 250 mil de armazenamento de papel externo, porque ele simplesmente arquivava. Então, não tinha uma triagem para poder analisar se aquele conteúdo de informação, o original era digital ou era nato papel. E, na grande maioria das vezes, era nato digital. Pô, se é nato digital, o papel é cópia. Para que você vai arquivar a cópia? Entendeu? Então, foi reduzindo. O restante que ficou digitalizou e acabou com o processo. Devolve para o cliente o que é do cliente, fica com a informação, sobe na Isso. nuvem, chaveia. Termos de entrega de documentação para se isentar, que não ficou nada dentro do escritório sobre aquele caso. Isso tem que acontecer também no digital. Uhum. Então, e sobretudo, né, muito treinamento, muita capacitação de equipe, porque vem todos aqueles problemas que eu já falei. Os colaboradores têm preguiça de indexar, têm preguiça de armazenar na página, na pasta certa. Aí fica uma zona. Então, você tem que ser mão de ferro em relação a isso, porque toda hora a gente está buscando informação, buscando informação, buscando informação. Eu quero Não, gastar senão vira realmente um lixão, como você falou, um empilhado de milhares e milhares de papéis e dados, papéis digitais e dados, que E você quando você tem um cenário como esse, você não tem governança nenhuma, zero. entendeu? Então, você tem que ter governança plena o tempo inteiro, porque antes, por exemplo, da Lei de Proteção de Dados, e olha que a grande onda está por vir, que é a Lei da Cibersegurança. Então, já foi aprovada, agora nós estamos esperando a regulamentação, foi finalzinho do ano passado. O Então, que é isso, Alê? vou te explicar. Se a Lei de Proteção de Dados exige padrões quanto ao tratamento de dados pessoais, né? O que era boa prática em relação a tratar dados pessoais passou a ser obrigação legal com sanções severas. Agora nós temos a nova onda, no qual estou me especializando, inclusive devo estar lançando um curso de pós-graduação daqui a alguns meses, que é sobre a regulamentação de cibersegurança do Brasil, que é uma lei que já tem muito tempo em alguns países. O que significa isso? Teremos uma lei que vai ter a definição dos padrões mínimos necessários para você comprovar que adota recursos de segurança da informação no trato de qualquer informação dentro da plataforma digital. Então, é mais amplo, não é só dado pessoal, não. Então, eu falo que o advogado tem que transformar o limão na limonada. Então, quanto antes ele puder fazer um marketing positivo para os seus clientes, dizendo: eu estou em conformidade com a lei de cibersegurança. Será que o meu concorrente está? Não? Então eu te dou muito mais segurança para prestar serviço. Será que isso não conta? Entendeu? É Dependendo da porque quantidade de a recursos. depender do porte do cliente, isso é determinante para fechar com o escritório A ou não. Exato. Quantas vezes a gente vê escritórios aí que trabalham na área de telefonia ou banco, que o cliente exige que eles tenham um ambiente controlado, só determinadas pessoas é que podem entrar para não ter distribuição de informações disso, né? Então, de novo, isso já era um procedimento adequado, mas era uma boa prática. Uhum. Agora, nós vamos ter isso como obrigação legal. O que me assusta, Lara, nesse tempo todo é que nós temos uma regulamentação de proteção de dados, nós temos uma lei agora de cibersegurança, e a OAB é completamente silente em ter instruções, provimentos,
normas hierárquicas regulatórias para tratar desses assuntos que afetam todos os advogados. Então, os médicos já estão nesse caminho, nós não. Nós lidamos com o problema todo dia, mas nós não temos uma nada, Orientação, né? é Uma como se não existisse, orientação. é como se o tema não existisse, entendeu? Assim, que determine, por exemplo, como é que é o procedimento do advogado para lidar com a informação do cliente, Básico. entendeu? Ou proteger os dados do cliente, requisitos em relação a isso. Ah, mas o Brasil é um país de enorme dimensão, que tem disparidade social, tem advogado que está ganhando R$ 2.000 por mês, etc. e tal. Beleza, é isso mesmo, nós não vamos ser Suíça nunca. Agora, o que acontece é que isso aí é um aspecto que não é o tecnológico propriamente dito, isso é o aspecto cultural. É o cuidado. É o cuidado, o zelo, É né, estar no trato. atento que isso aqui dá problema, isso aqui não está certo, isso aqui Isso, é isso. é isso. Ah, eu ficaria conversando com você um trilhão de horas, como sempre, né? Ah, que é isso, Mas eu mano. queria, assim, endereçar, senão a gente fica aqui para sempre mesmo, né, Lê? E aí eu sei que você, Aí né? ninguém tem saco de ficar vendo um podcast de uma hora e pouco, né? Mas quando o assunto é Vamos bom, colocar eles naquela vão. velocidade 2.0, que aí eu já estou falando muito, Isso! ninguém vai entender nada. Acaba mais rápido, mas eles vão querer 1.0 porque tem muito assunto bom aqui. Uhum, Para a gente fechar nossa conversa hoje, que eu acho que eu tenho que te chamar de novo, que tem outros assuntos aí que a gente precisa explorar mais. Ouvir sobre inteligência artificial, o que que você está fazendo, enfim. Como é que você vê? Eu vou botar assim, tipo, depois de amanhã, tá? 2030 para mim, em termos tecnológicos, é depois de amanhã, não uhum. é daqui 20 anos, né? Como é que você vê a necessidade da advocacia e o perfil do advogado para estar bem em 2030, para ele ser competitivo, para ele ter capacidade de atuar? Não importa assim, direito digital ou outra matéria, mas assim, como que vai ser a cara desse advogado na tua visão? Primeiro, 2030, se a gente hoje tem 1.350.000 advogados e a taxa de crescimento, eu acompanho esse número direto, porque durante muito tempo fui presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Federal e uma das minhas responsabilidades era de ajudar na gestão do banco de dados de advogados. Hoje nós estamos com 1.350.000. E a taxa de crescimento, se eu não erro, está em torno de 20% a 30%. É Então, isso. faz uma conta de padaria aí Dois. para você chegar, ou Uhum. mais um pouquinho. Então, seriam 2030, um universo, vamos lá, de 2 milhões de advogados. Se hoje está massificado, imagina com 2 milhões de advogados. Hoje a gente já tem advogado que é motorista de Uber, né? Para não falar outras coisas. O mercado vai ser cada vez mais competitivo. Essas ferramentas tecnológicas vão tornar grande parte do serviço da advocacia commodity, entendeu? Mas isso não significa dizer que não haverá espaço para a advocacia. Uhum. Problemas, controvérsias, disputas, litígios sempre irão acontecer. Então, se você é uma pessoa comprometida com o estudo da sua área, seja cada vez mais, porque hoje a gente recebe uma tonelada de informação que a gente não recebia anteriormente. Então, esteja preparado para processar essa informação, para Uhum. poder fazer o rápido discernimento em relação a isso, com os mecanismos adequados para isso. Porque nós, no Brasil, Lara, eu arrisco a dizer, nós somos certamente um dos top 5 do mundo em termos de Big Data jurídico. Eu acho que eu não conheço bem a situação da Índia, mas eu não conheço outro país que tem 93 tribunais cujas todas as decisões, sentenças e acordos são geradas diariamente, igual no Brasil. Eu acho que não está em quinto, não. Pois é, Entre eu os acho que cinco, não. Eu está poderia entre os falar entre os três. três. Eu também penso assim. Eu fui um pouco conservador. Então, a matéria-prima está ali. Agora, quem se diferencia? Quem souber processar essa informação, se atualizar melhor, mais rápido,
e, com isso, agrupar cada vez mais experiência. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para 2030 é o advogado estar disponível para atender o cliente o mais rápido possível e de uma forma assertiva e rápida. Nós nos preparamos todo dia para isso. Muitas vezes, a pessoa chega aqui com um problema, sofri um ataque de ransomware, tem que tomar a decisão imediata, ou fui atacado de reputação, também tem que começar amanhã, etc. Então, assim, eu acho que os recursos de comunicação estão aí, à disposição, mas os advogados, no geral, ainda não sabem utilizar isso. Então, veja como faz a diferença se um advogado se preocupasse que, primeiro, ter uma presença online adequada, né? Porque uma das coisas mais difíceis que tem no mundo digital, Lara, é você se fazer representar no mundo digital no mesmo perfil que você é da vida presencial. Você tem maravilhosos juristas que são zero na presença digital. Digital. Então, esse desequilíbrio não pode acontecer. Se ele veste um terno bacana, bem cortado, tudo mais, ele tem que ter uma presença online que seja equivalente ao que se apresenta. O digital é a extensão. E muito além disso, será que você hoje tem como se preparar para um atendimento que um cliente que te procura porque te achou na ferramenta de busca do Google e clica lá um botãozinho do WhatsApp no site ou entra no chatbot e começa a fazer pergunta. Será que você tem realmente uma estratégia para poder colocar esse cliente? É óbvio, se ele quiser pagar uma consulta, que muitas vezes, eu estava até fazendo uma estatística hoje aqui, que assim, é decepcionante. Todo mundo que me acha na internet, é, eu tenho muito conteúdo informativo relevante no site, solto newsletter e tal, mas todo mundo acha que eu estou ali para poder passar orientações, ficar de graça, entendeu? Então, e tem uns que nem respondem, tem uns que falam que absurdo, que não sei o que e tal. Então, será que ele está preparado para poder diminuir ao máximo o tempo entre o momento que o cliente, o lead, né, levanta a mão e ele coloca o lead dentro da sala para ele entrar muito bem preparado, de forma assertiva, rápida, já dando para ele o remédio de qual que ele trata. Sabendo quem é o cliente, qual é o problema e o básico para poder Exato. entrar numa sala de E reunião. impressionar bem o cliente, mostrar exatamente quem ele é em termos de comprometimento, estudo e tudo mais. Uhum. Então, eu acho assim, é que nem aquela história. Você, muito vaidosa, você vai numa loja de roupa feminina, você entra, achou um vestido bonito ali na vitrine ou no cabide e tal, mas ninguém te chegou para poder te atender. Aí, depois de 2 minutos, chega uma atendente, oi, tudo bem e tal, você quer. Aí você já cansou, você fala assim, semana que vem eu volto aí. Depois eu volto. E nunca volta. Nunca mais. Então, o advogado não pode pecar por omissão em relação a isso. Então, a gente recebe aqui na faixa de uns 25 e-mails diários de situações dessas, de pessoas que têm problemas, que querem isso e tal. É um percentual muito pequeno de pessoas que chegam até a fase da Uhum. consulta em si, porque acham que só porque tem informação relevante no site, também a consulta tem que ser de graça. Uhum. Mas, mesmo assim, elas saem com a informação segura, que, ao final, pode desencadear em duas situações. Temos uma proposta para uma consultoria, para um processo, ou morre ali mesmo. Então, Ou são morre ali naquele momento, mas aquela experiência que ela teve de atendimento pode reverberar para um segundo problema daqui mais algum tempo, porque a gente não pode ou descartar, mesmo, né? exatamente, ou mesmo a indicação para o terceiro no qual ela é amiga Exato. e tal, que é sempre uma grande fonte de captação de clientela. Não serviu para mim naquele momento por uma outra razão, mas eu fui É, tão bem atendida que eu vou falar, ó, vai lá que é isso. exatamente isso. Então, assim, em linhas gerais, sei que vai aparecer muito mais coisa relevante ao longo do tempo,
mas eu gostaria de destacar esses 3 pontos aí que eu falei. Fantástico, Ale. Eu acho assim que conversar, eu falo isso para você no online aqui e já falei trilhões de vezes no offline. Não tem uma vez que a gente senta para bater um papo e eu não saio com alguma anotação, com algum aprendizado, e hoje não foi diferente, tá? Ô, Eu Lara, o quero te aprendizado é agradecer. mútuo, Lara. Eu aprendo com você também. Acho que o grande barato da história é essa conexão que a gente tem, né? Eu gosto sempre de colocar um hashtag em algumas coisas que eu passo aqui dos meus colaboradores. Eu coloco um hashtag escrito assim: Share is love. Isso. Somos Entendeu? nós mesmos, é isso aí. É, então é isso Muito aí. Share bom. is love. Não. Share is love. Share is love, e quanto mais a gente dividir, mais a gente Mas a gente chega. aprende. É um pouco, é um meu lado um pouco acadêmico, sabe? Tudo que eu estudei para poder coordenar curso, dar aula, que eu repassei de conhecimento, eu posso dizer com toda sinceridade, eu recebi em dobro. Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso, né? Não tem por que estar represado isso. É Acho que exato. é nossa função, É, inclusive, até né? porque Tem que hoje a ser. informação está aí disponível para qualquer um, gente. Né? E eu acho que tem um caráter generosidade que, assim, a inteligência a gente recebeu por ter nascido, né? Porque É. você é filho do Totti, da Beth, e tem lá uma mistura que deu você, e isso você não precisou fazer muito esforço para isso, né? A gente recebeu Para isso isso, de graça. não. Para isso, não. Agora, por Mas, exemplo, o caminho natural meu, por ter eu já sou a quinta geração de advogado na família. E meu pai sim, era um advogado muito bem sucedido, com a banca muito sólida. O caminho natural para a minha jornada profissional era herdar a banca dele. Então, isso. eu simplesmente reneguei isso em troca de uma meta que era Sim, entrar estudando e me destacando numa área que ele não conhecia vírgula, é entendeu? isso. Então, foi um desafio muito maior, que me custou muita resiliência, mas Sim. a satisfação pessoal só eu que sei. Mas assim, quando eu falo isso, eu falo assim, a gente recebeu uma inteligência de graça, vamos chamar assim, a capacidade de Ah, estudar, a sim. capacidade de Não, ler, a meu pai me deu a capacidade de experiência, entender. meu pai me deu a experiência de me colocar no primeiro período dentro de um escritório de advocacia, quer dizer, olha que Isso, coisa e ali bacana. sugando tudo e tendo desafios sendo É, colocados. Se você não tivesse vontade ou curiosidade para ir adiante, não ia ter adiantado muito. Então, exatamente. devolver isso para as pessoas, esses insights, esses aprendizados, eu acho que é um mecanismo da gente. Cada vez que a gente faz isso, a gente reforçou mais uma vez aquilo que a gente pensa, mais uma vez aquilo que a gente sabe. Então, é esse É, ganha-ganha, né? Que, assim, muito bom. Agora, vou soltar uma crítica aqui para a geração Y e Z. Essa turma acha que o sucesso vem tão rápido, igual a inteligência artificial, igual a internet. Não é assim que funciona. Uhum. Então, eu acho que são pessoas muito boas, que entregam bem, se adaptam rápido, mas que acham que com pouco tempo são juristas. Você Entendeu? sabe, eu assisti hoje um stories de Eu uma não quero discriminar grande. ninguém, eu não me considero melhor Não, que ninguém. Agora, eu sempre ouvi uma coisa que eu acho que não mudou, que na profissão de advogado você é valorizado pela bagagem que você tem, pelo tempo de voo que você tem. E isso tá, você não corta caminho, entendeu? não. Essa É minha óbvio amiga, que hoje, é óbvio que hoje os sócios vão ser cada vez mais jovens, entendeu? Talvez sejam mais bem capacitados, mas a sensação que esses jovens têm de que já são os caras é muito mais rápida do que toda a resiliência que eu tive. Não que eles vão ter que esperar 30 anos, 20 e tantos anos para poder criar um escritório. Óbvio que não, né? Meu filho, desde 3 anos, tem iPad. Eu hoje dou aula particular de inteligência artificial para ele, porque eu quero que ele seja um cara de despontar nisso, que vai ser o futuro dele. sim, Mas tem muita avaliação errada, sabe, de carreira por parte das pessoas mais jovens. Tenham paciência. É, eu sempre brinco falando que eu saio de casa todo dia cantando meu mantra da paciência. Ó Deus, dá-me paciência. Ó Deus, dá-me paciência. Porque essa profissão nossa
ela luta todo dia contra tudo e contra todos. Se você não tiver paciência, e paciência você tenha com a maturidade, e não é pelo saber de informações que você busca na internet, Uhum. você não vai fazer Você diferença. pode ter maturidade com 20 anos, com 25 Exato, anos, né? O que eu exato. queria te contar é que eu vi um story de uma grande amiga que é uma das maiores pianistas do Brasil. Enfim, eu estava assistindo os stories dela, ela também ensina piano, enfim, é uma pessoa, um talento. E ela falou assim: olha, anda dizendo por aí que para você se tornar uma pianista clássica, vá do zero ao Chopin em 4 meses. Isso não existe, é impossível. Você tem que fazer todo o percurso, e é um percurso doloroso, é um percurso, mas ele tem seus benefícios ao longo dele, né? É a mesma coisa. Você não chega a ser um advogado estrategista, capaz de enxergar vários cenários de um problema do cliente, sem ter vivido as 10.000 horas de Hamburgo, né? Sem ter as 10.000 horas de ralação, de aprender, de não entender, de aprender de novo, de É. buscar. É Eu tenho isso. concorrentes, por exemplo, na área de LGPD, que eu já perdi propostas para eles, mas eles não têm 40.000 horas de consultoria que a gente tem. E, de Acho que repente, está todo mundo no mesmo pé. Eu tenho concorrente também que fala: olha, você pode sair do zero ao faturamento de 100 mil por mês em 5 meses. isso se não aparece um que fala assim, não, você compra esse software, que esse software sabe fazer tudo Vai isso. resolver toda a sua vida. Como Ai, gente. fazer posts no WhatsApp, no Instagram, tudo automático, Você não precisa entendeu? pensar, você não precisa nem dar ideia para ele que vai É, querer teu é. pensamento. Eu serei seu gerador de conteúdo. Mas isso aí, assim, Mas honestamente, não tem sustentação, né? Então, é assim, eu verdade. não me preocupo com isso, porque você fala: gente, é tão nonsense que vamos gastar nosso tempo produzindo conteúdo bom, de qualidade, e deixa o povo falar, deixa o povo achar que é possível, né? Mas a Aí. vida ela é mais forte do que isso, né? Ale, eu quero mais uma vez te agradecer. Você, para mim, você sabe, todo carinho, admiração e tudo mais que envolve essa nossa história aqui. É, E eu quero ter sempre você aqui no Papo de Sócio, porque a gente tem muitos assuntos. Eu quero que você venha preparado, porque eu não fiz a minha pergunta dos principais aplicativos que você usa hoje. Quero saber tudo, tudo. Vamos fazer um novo papo de sócio para poder fazer uma sessão mão na massa. Boa. Fechou. Combinadíssimo. Viu? Só marcar a É, data. porque eu gravei um curso gratuito de inteligência artificial, está até disponível no YouTube, sobre o uso da inteligência artificial na prática da advocacia. Foi em outubro do ano passado, fiz para a Caixa de Assistência, os advogados da OAB de Minas. De lá para cá aconteceu tanta coisa. Isso mudou tudo. É, Temos que já atualizar. começou a aparecer o GPT personalizado, conteúdo disso, daquilo. Então, assim, esse é um papo desse tema específico, Lara, que a gente tem que ter um update 6 meses. Mas no máximo, né? No É, máximo, no é. máximo. Porque uma coisa é certa, nós estamos ainda na pontinha do iceberg, vai acontecer ainda muito mais coisa. E queira Deus que aconteça na plataforma digital, dê muito problema para poder gerar serviço para mim. E eu É ficar isso feliz com aí. esses novos desafios. Deus abençoe, né? É isso aí. Querido, um beijo para você. Fica com Realmente. Deus e a Tá gente bom. se fala. E mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço mais uma vez. Estarei sempre disponível para você e te desejo muito sucesso na sua vida profissional e que o canal Papo de Sócio continue tão diversificado. Já sou assinante, sempre coloco lá o meu sininho para ser alertado dos novos capítulos. Quem não conhece, fica a dica, que tem muito material interessantíssimo, sobretudo nesse bate-papo franco com excelentes pessoas, excelentes advogados. E fico muito feliz de fazer parte. Show de bola. Aqui é a tua casa. Um Um beijo, abraço. querido. Beijo. Que instigante essa conversa com o Alexandre Ateniense. A gente nunca sai dessas conversas com ele sem informação e sem mais conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito também.
E já quero te dizer para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro do YouTube. Já aproveita e manda esse vídeo ou esse áudio para um colega, para uma colega ouvir e assistir também. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer comentários sobre sociedade de advogados, a vida de sócios e esse episódio, nós ficaremos muito felizes de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, Lara Sellen, Sellen Bertozzi e especialmente do nosso convidado Alexandre Ateniense, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então eu já te digo para acompanhar os nossos próximos programas e aproveito para te mandar um grande abraço e obrigada pela presença.